Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma meditação diária sobre o Evangelho, aqui no YouTube da Obra Lumen. Lembrando que todos os dias essa meditação é publicada no nosso YouTube, às 11h30 da manhã, e muitas vezes também essa meditação é feita ao vivo, além do YouTube, pelo Instagram. Então fiquem atentos aí, mas todos os dias, de um jeito ou de outro, acontece às 11h30. E aí você divulga para outras pessoas, compartilha o link aqui desse vídeo. Você pode assistir também quantas vezes quiser. Um abraço especial para o pessoal aí das casas de acolhimento da Obra Lumen, na sua fidelidade diária aqui em acompanhar essa meditação, tá bom? Então vamos começar em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Senhor, iluminar nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser. Nossa alma seja terra fértil, acolher as sementes da Tua Palavra, que mais uma vez ela venha gerar em nós muitos frutos de conversão e de ressurreição. Ela seja também, mais uma vez, nosso alimento a nos fortalecer, nossa luz a nos conduzir e orientar. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, o Evangelho de hoje está em Mateus 5, de 27 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Então, pessoal, nós acompanhamos esse trecho do Evangelho de hoje. Desde segunda-feira nós estamos fazendo uma leitura continuada do Evangelho de São Mateus. Teve uma quebra ontem por conta da solenidade de Corpus Christi e hoje a gente continua aqui lendo São Mateus. Estamos lendo o Sermão da Montanha, estamos no capítulo 5. E hoje Jesus fala um pouco sobre o tema do adultério. Chama a nossa atenção e às vezes a gente poderia pensar que o adultério, como os judeus em geral pensavam no tempo de Jesus, que o adultério ele só se concretizaria por meio de um ato. Quando o homem, por exemplo, de fato, ele se relaciona efetivamente com outra mulher que não a sua esposa. Mas Jesus chama a atenção que esse tipo de pecado, como o adultério, ele já nasce no interior da pessoa, já nasce no coração dela. Jesus diz, aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la,
já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, não só com o fato consumado, mas quando você fica alimentando o pensamento, eu vou ficar com aquela mulher, se eu tivesse a oportunidade de estar com ela, e aí você vai confabulando na sua cabeça, você vai alimentando esse desejo no seu coração e você vai consentindo com esse desejo de prazer. Ora, esse consentir no seu íntimo já é um pecado. Lembra que às vezes a gente reza na missa o ato penitencial com aquela formulazinha que a gente diz, a gente pecou por pensamentos, palavras, atos e omissões? Pois é, isso é um tipo de pecado. Você não cometeu o ato ainda, mas você já está se preparando para cometer o ato. Por quê? Porque você, no seu íntimo, na sua mente, no seu coração, você já está consentindo com aquilo. Então, muito cuidado, porque os grandes pecados que a gente comete, eles começam muitas vezes quando a gente já consente com eles no nosso íntimo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Jesus está nos alertando aqui a ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas motivações, com aquilo que a gente tem alimentado a nossa alma. Porque o nosso pecado, ele já começa ali. Se a gente está alimentando um pensamento, se, por exemplo, a pessoa ela já está alimentando o adultério, o pecado contra a castidade, através da pornografia, ali já é uma atitude de pecado também. Ou através de conversas que a gente tem e que vão alimentando esses desejos no nosso coração, às vezes conversas com pessoas que inclusive nos motivam a cometer aquilo, e aí é uma piada, é uma brincadeira, e que vão cada vez mais preparando o terreno para que a atitude grave apareça em algum momento. Então, Jesus está chamando a nossa atenção. Esses pecados graves, como é o caso do adultério, eles já começam a ter espaço no nosso coração quando a gente consente com eles. Então, a gente precisa, e aí é um próximo passo, ter uma atitude de zelo. Que zelo é esse? Jesus diz, olha, se o teu olho direito para ti é ocasião de pecado, arranca e joga longe de ti. Se tua mão direita para ti é ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. O que Jesus quer dizer com isso? É claro que aqui é uma linguagem figurada, é uma linguagem simbólica para dizer o seguinte, olha, se tem alguma coisa, mesmo que essa coisa seja relevante para ti, ora, um olho direito, uma mão direita é uma coisa importante para uma pessoa. Mas mesmo que essas coisas sejam importantes para você, se elas estiverem te levando a pecar, corta. Com o que a gente precisa cortar? Talvez a gente precisa cortar com uma situação que nos leva a pecar. Sites que a gente visita, ambientes que a gente frequenta, conversas que a gente costuma ter com certas pessoas, ocasiões que nos levam ao pecado. Cortar isso aí. Se está, por exemplo, naquele grupo de WhatsApp, é uma ocasião de queda, corta com aquele grupo de WhatsApp. Se você diz assim, olha, eu queria rezar, mas eu não tenho tempo. E quantas vezes você gasta tempo, sei lá, assistindo Netflix, assistindo filme, com rede social? Se você está deixando de rezar por causa dessas coisas, se você pegasse o tempo que você gasta com essas coisas para a oração, para o serviço, para a missão, quem sabe para evangelizar nas redes sociais, quem sabe você estaria muito melhor. Mas o que precisa para você dar conta disso tudo e ser fiel nessas coisas, na vida espiritual, na evangelização? Quem sabe é cortar com o tempo que você tem gasto com rede social, com Netflix, com tantas coisas supérfluas. Corta com elas, para você ter uma boa vida de oração, uma boa vida sacramental, para parar de reclamar que você não tem tempo de ler a Bíblia, ou de rezar o terço. Corta com essas coisas. Se essas coisas têm sido ocasião para te levar a pecar, a não ser fiel à sua vida espiritual, a fidelidade à vontade de Deus, corta com essas coisas. Às vezes a gente tem que ter a sabedoria, inclusive, de cortar laços com certas amizades, entre aspas.
que nos levam a pecar, que só tem conversa que alimenta pensamento negativo na nossa cabeça e que leva a gente a cometer pecado. Corta com esse tipo de relação, se for o caso. Não estou dizendo que é obrigado, mas faça um exame de consciência. Às vezes é melhor cortar com essas coisas, como diz Jesus aqui, ó. É melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. É melhor perder alguma coisa que talvez a gente vai sentir falta, mas é necessário para a gente poder escolher o melhor, priorizar a vontade de Deus, do que a gente acabar se perdendo por querermos ser fiel àquela coisa, ou àquela pessoa, àquela situação, e acabarmos não sendo fiéis a Deus. Às vezes, numa relação, já que o evangelho de hoje fala de adultério, às vezes tem situação que nos leva ou facilita uma situação de pecado em relação à castidade. Então, você refletir a partir do evangelho de hoje, que ambientes você costuma frequentar com a sua namorada, com certas amizades. Será que aquela situação, naquele ambiente mais isolado, naquele ambiente favorável para esse tipo de coisa, quem sabe não seja o momento de cortar com esses ambientes, de cortar com essas situações que levam ao pecado, cortar com certas leituras, cortar com certos vídeos que você assiste e que só levam você a pecar, que só levam você a julgar o outro, só levam você a cair em relação à sua busca pela vivência da castidade. Você está, sei lá, lutando contra um vício das drogas. Você precisa cortar com certos vínculos, cortar com certos ambientes, senão, muito provavelmente, você vai cair. É exatamente essa coragem, essa firmeza de decisão que Jesus está nos convocando a ter no Evangelho de hoje. Cortar o mal pela raiz. Cortar com aquilo que nos leva a pecar, em primeiro lugar, por pensamentos, por motivações desordenadas. Porque esses pensamentos e essas motivações desordenadas vão, mais cedo ou mais tarde, nos levar a um pecado mais grave. Então, estarmos atentos a isso. E no final, Jesus no Evangelho fala sobre o divórcio. Diz que o divórcio, a separação, depois de estarem homem e mulher casados, vai ser sempre algo que é um pecado grave. Esse vai ser sempre um pecado, a não ser em união irregular. O que é uma união irregular? É quando aquele casamento aconteceu de forma ilegítima. Ou seja, aquele casamento não existe na prática. Por várias razões. Porque um dos dois casou de forma obrigada, porque um dos dois casou enganando o outro sobre quem realmente ele é. Enfim, tem uma série de razões que levam o casamento a ser nulo. Ou seja, ele nunca existiu e não existe, por uma razão grave. Então, a não ser nessas situações, que aí a gente recomenda que a pessoa busque um sacerdote para ver se o casamento dela é nulo ou não, se é um caso de nulidade ou não. Às vezes a pessoa acha que não tem jeito, que nunca vai poder casar com outra pessoa. Se o casamento dela é nulo, ela vai ter essa oportunidade, né? Ou seja, não é que o casamento dela foi anulado, é que o casamento dela nunca existiu, por uma razão grave. Aí a pessoa procura um sacerdote, o sacerdote orienta. Mas, se não for por uma razão grave como essa, se não for uma união irregular, a separação, o divórcio, sempre vai ser algo muito grave. A pessoa que escolhe se divorciar está, inclusive, faltando com a caridade com a outra pessoa, que talvez não tenha estrutura para se manter no celibato pro resto da vida. E aí, ela vai cair em adultério, essa pessoa, quando ela se envolver com outra. A pessoa que se envolver com ela vai cometer adultério também. Se eu que escolho me separar, a pessoa com quem eu passar a me relacionar a partir de então também vai estar em adultério, ou seja, uma decisão equivocada vai colocar um monte de gente em pecado grave. Então, a gente medir também as consequências das nossas escolhas. Claro, dizendo para as pessoas que já estão numa segunda união ou que já se separaram. Cuidado também para não se desesperar. Nem tudo está perdido. Procure um sacerdote ou alguém mais experiente que possa lhe ajudar para ver se a sua primeira união não foi uma união irregular. Quem sabe isso aí possa ser resolvido.
e você possa ser orientado por alguém que realmente possa te ajudar. E quem está casado, normal, na sua primeira união, cuidado com situações que levem a adultério, a divórcio. Se você está pensando nisso, procure alguém que pode te ajudar, tá bom? Cuidado para não tomar decisões precipitadas. Aliás, decisões precipitadas não são boas em nenhuma situação. Que o Espírito Santo nos ilumine para sermos fiéis àquilo que nós nos propusemos a viver na nossa realidade vocacional, seja ela qual for. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de ter a firmeza que o Evangelho de hoje nos convoca a ter. Uma firmeza de cortar com o mal pela raiz. Uma firmeza de priorizar a vontade de Deus e a busca da santidade. Se há uma ocasião, uma pessoa ou algo que nos leva a pecar, tenhamos a sabedoria e a firmeza de cortar com esses males para preservar a nossa pureza, preservar o nosso propósito de vida, preservar a nossa fidelidade à vontade de Deus. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.